galera, então vamos começar mais uma live aí do Espiritualidade Livre com Vida. Hoje com meu amigo Paulo Moretti para falar de registros acásticos, terapias integrativas, terapias energéticas, hipnoterapia, né, que é a terapia com hipnose. Então hoje o assunto é muito legal. Vai chegando aí, vai se acomodando. O Wendel, seja muito bem-vindo. Vamos lá, já chegou o nosso querido convidado, né? Paulo, gratidão aí por aceitar o convite. Vou te chamar aqui para a live. Pessoal que tá chegando aí, deixa o seu like, coraçãozinho aí para ir chegando, para mais gente tá sabendo. Carol, seja muito bem-vinda. Vamos lá. Hoje o assunto é com o nosso querido Paulo. Vamos lá. Oi, Gil! Paulo, seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pelo convite. Olá, magos e magas, todo mundo bem aí? Ai, que delícia. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. E você? Como é que tá aí? Perfeito. Tô te ouvindo perfeitamente também. Então, pessoal, hoje o Muito bom. Paulo aqui, Paulo Moretti, o mago do tarô, né? Inclusive, pessoal, sigam ele aqui Isso. depois também no final da live. Paulo, se apresenta aí para nós, fala de você, do seu trabalho. Vamos lá. Bom, Gil, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de estar aí com vocês, Espiritualidade Livre, né? Um local sagrado, um local que se dedica a levar a iluminação às pessoas, né? Quero dizer para vocês o seguinte, que o Gil foi um dos meus professores de baralho cigano, ele tem um curso de baralho cigano incrível, foi meu professor de mesa real e foi um dos meus professores de tarô também. Fiz vários cursos de tarô, mas um dos que eu fiz foi com o Gil. Então, se você está aí assistindo a live e quer fazer curso de baralho cigano, curso de tarô, curso de mesa real, fala com o Gil aí, que é a pessoa certa para vocês iniciarem nesse caminho. É lógico, né, Gil, que em todos os cursos, você dá curso, eu dou curso, a gente nunca consegue ensinar tudo para a pessoa, mas a gente dá aquele empurrão, Sim. aquele start, para depois a pessoa seguir o caminho dela com a prática e com os estudos, né? Então isso É isso. é muito Eu sempre importante. falo que eu acho que, pelo menos a minha proposta, né? Eu acredito que você também trabalha nessa linha, a gente dá a base, né? Porque assim, tem aquele conhecimento que Exato. limita, que é assim, olha, que você cria, é só isso aqui. A minha intenção sempre foi dar a base, que aí a pessoa pode fazer infinitas coisas a partir dali. Exatamente. A gente faz o alicerce e ela constrói, ela decide se vai construir um chalezinho, uma casa, um edifício, né? É ela que constrói isso daí, ela que aumenta, né? É Bom, isso aí. vamos lá. Então, eu quero me apresentar para vocês aqui. Meu nome é Paulo Eduardo Moretti, o meu Instagram aí é Mago do Tarô, com T no final. No Facebook tá Paulo Mago do Tarô, com T no final também. É, na, no YouTube eu tenho um canal do Mago do Tarô, Paulo Mago do Tarô, o nome do canal. E as formações que eu tenho, Gil, assim, eu tô há muito tempo nesse caminho, né? Muito tempo nessa caminhada, não só de outras vidas, mas nessa também. E eu tenho as seguintes formações. Eu sou psicanalista, além de psicanalista, sou especialista em florais de Bach, sou tarólogo, tarologista, porque tem uma diferença de tarólogo e tarologista, eu estudo a história do tarô, os símbolos, né? Fico olhando, coloco um monte de baralho que eu tenho, um em cada tipo, e vou olhando as diferenças, os símbolos. Oraculista de baralho cigano, tenho outros oráculos aqui de baralho que eu trabalho também. Sou radiestesista, filiado à ABRAD, que é a Associação Brasileira de Radiestesia. Dou aula em pós-graduação de naturopatia na cadeira de radiestesia, numa universidade aqui em São Paulo. Deixa eu ver o que mais. Sou leitor de registros acásticos, sou hipnoterapeuta acástico, tem uma diferença aí, né? Dou cursos de radiestesia, sou mestre em reiki, dou curso de reiki e dou curso de leitura de registros acásticos também. E acho que tem mais um monte de coisa aí. Sou numerólogo, né? Faço mapas numerológicos. É que a gente vai fazendo tanto curso, né? De tanta coisa para agregar conhecimento, né? Mas e uma coisa importante, né? Eu sou modulador quântico. Eu trabalho com equipamento
da Quantum Digital chamado Morphos 1, que é um equipamento que tem base radiônica, mas ele é um equipamento que a gente consegue mandar informações, fazer diagnósticos, mandar curas via o campo informacional da pessoa. Então, assim, é um trabalho muito bacana, que dá muitos resultados, Gil. E hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho de registros acásticos, de hipnoterapia acástica, né? E dos futuros cursos que nós vamos fazer juntos aí no Espiritualidade Livre. E é isso aí. É isso aí. Então, pessoal, a gente já viu que o cara tem gabarito, né? Dá para falar muita coisa aí pra gente. Então vamos começar. Vamos falar um pouquinho sobre o que seriam registros acásticos. Paulo, explica isso aí pra gente. Vamos lá. Então, os registros acásticos, Gil, eu costumo dizer o seguinte, que com o advento da internet ficou fácil da gente explicar, né? Então, os registros acásticos, eles são todos os nossos atos, pensamentos, atitudes, convivências, relacionamentos que nós tivemos em todas as vidas encarnados nesse planeta aqui e que ficam arquivados na caixa interdimensional, na quinta dimensão, ok? Da mesma forma, por que eu falo de internet? Toda vez que a gente acessa um celular, um notebook, um tablet, nós estamos fazendo o quê? Deixando rastros daquilo que nós fazemos utilizando a rede mundial de computadores, a internet. E esses rastros, eles ficam, as nossas atividades ficam arquivadas nos servidores, ficam arquivadas na nuvem, né? Ficam arquivados nos servidores dos sites que nós visitamos, que utilizam cookies. Então, a comparação é essa. Os registros acásticos são os nossos atos nas nossas vidas e ficam arquivadas e guardadas por guardiões, por mestres sagrados na caixa interdimensional. Perfeito, perfeito. Isso é interessante, né? Porque isso, assim, eu acredito que você vai explicar pra gente sobre a técnica, né? Como você acessa esses registros e tudo mais. Mas é uma coisa que eu acho que as culturas, por exemplo, desde do xamanismo, os oráculos, eu acredito que é essa fonte que a gente acessa, não é? Porque, pela sua explicação, lembra muito, assim, algumas outras visões holísticas que a gente tem. Você concorda, Paulo? Sim, concordo, concordo. Gil, falar de leitura de registros acásticos, né, embora seja algo que está surgindo novamente aqui, está sendo aberto, né, você sabe como espiritualista que você que existem algumas terapias que elas já existiram, foram retiradas e agora estão sendo liberadas novamente, né? Foi assim com o Reiki, lá com o mestre Uzui, que ficou, vinha do Antigo Egito, aí depois ficou escondido durante milênios, durante a época de escuridão da humanidade, e aí o mestre Uzui, há mais de 100 anos, canalizou os símbolos sagrados, né, e trouxe o reiki para a humanidade. E assim foi com diversas terapias, né? Os registros acásticos, Gil, eles foram retirados, esse acesso generalizado que a humanidade tem a oportunidade de fazer uso hoje em dia, ele foi retirado da humanidade, né? Os sacerdotes do Antigo Egito, da Lemúria, eles perderam quando começaram a fazer se desviar dos propósitos, né? Fazer as besteiras que fizeram lá, quando a civilização deles estava acabando, eles perderam esse poder e isso ficou escondido. Mas desde o século XIX, isso vem sendo liberado novamente para a humanidade. Então você tem, por exemplo, a Helena Blavatsky já dizendo sobre registros acásticos, né? Você tem ali o Nikola Tesla dizendo que se você quer entender o universo, pense em termos de energia, vibração e frequência, e daí ele falando também de registros acásticos. Albert Einstein falava não com essa expressão registros acásticos, mas ele dizia que ele buscava as informações num outro plano, numa outra dimensão. O Edgar Cayce, que era o médium norte-americano famosérrimo, né, o mais documentado da história, ele traz a expressão registros acásticos para esse século, para o século passado, né, para o século XX. Então, todo esse pessoal e outros aí, eles fizeram o quê? Eles acessavam esses registros, eles canalizavam informações, mas foi se dando outros nomes para isso, até que se
com a Helena Blavatsky e o Edgar Cayce, se chega primeiro no Akasha, que é a expressão da Helena, e depois nos registros akáshicos, que é a expressão do Edgar Cayce. Tá? A diferença, Gil, que você fala sobre acessarmos registros akáshicos numa técnica, que é o que eu ensino e o que as pessoas que são leitores fazem, e acessarmos registros akáshicos através de outras formas, é que com a técnica a gente faz isso de forma sistematizada. É comum nos cursos, né? Quando eu dou cursos, quando outras professoras, minhas amigas, dão cursos de registros akáshicos, é comum a pessoa falar assim, quando descobre, né? Mas eu já fazia isso. Sim, você fazia isso, mas para isso você usava da sua mediunidade, para isso você usava do acaso. O que nós estamos propondo aqui é o quê? É usarmos de uma forma sistematizada e com uma técnica para você acessar sempre que quiser. O que é muito diferente, né, Gil? É diferente uma pessoa que joga baralho cigano de forma intuitiva do que a pessoa que tem uma técnica, que aprende métodos de tiragem, que aprende outros significados dos arcanos, né? Entendi. No caso, então vamos só sintetizar aqui para o pessoal que está assistindo, que às vezes não tem esse nível técnico. Os registros acásticos, então, eles seriam como pegadas na areia, né? Que todas as ações, pensamentos, atitudes, frequências, deixam, né, nessa tela espiritual. Sim, deixa nessa tela espiritual e nas nossas vidas, na sequência de vidas. Sim. Nós temos dentro da magia cerimonial e tudo mais, a gente usa o termo luz astral. Não sei se você já ouviu essa expressão, luz astral. Sim, eu ouvi porque eu tenho formação em magia divina do Rubens Saraceni, né? Pai Rubens é maravilhoso. Pai Rubens é incrível. Luz astral seria então por exemplo, existem os 4 elementos, né, e o éter, que é o espírito, né, dentro da magia natural a gente chama de éter, sim, que é esse campo onde tudo existe. O próprio termo akasha vem do sânscrito e significa espírito, não é isso? Sim, exato. E aí existe então, uma... Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Então, por exemplo, isso é o akasha. Ao longo do tempo, pela própria mediunidade ou outras ferramentas, a pessoa acaba tocando isso. Agora, o que tem é um acesso direto, vamos falar assim. Ao invés de ser por acaso, é consciente, né? Exatamente, é um acesso consciente. Veja só, o que eu ensino o método que eu sou autorizado a ensinar, eu ensino o método da Flávia Cavalcante, que é uma baiana maravilhosa que mora lá em Vitória da Conquista, né? E eu fiz uma formação com ela de registros, depois eu fiz uma formação de professor de registros com ela, né? E eu ensino o método dela aqui em São Paulo. Eu tenho a exclusividade de dar aula com o método dela, ok? Muito bem. Existem outras pessoas maravilhosas, né, que ensinam registros akáshicos. Por exemplo, minha amiga, minha irmã de alma, que é a Lívia Buriti, né, lá do Rio de Janeiro. E a minha formação de hipnoterapia akáshica eu fiz com a Lívia. Tá? E assim, elas têm métodos de ensino diferente para a mesma coisa, certo? Cada uma canalizou o seu método, cada uma tem o seu mérito do trabalho, como existem outras pessoas que falam também de registro. A minha primeira formação de registros foi com a Sheila. Ela está aí no Instagram, Sheila GS, que é uma pessoa fantástica também. Foi a minha primeira formação de registro. Depois eu fui fazer com a Flávia, depois fui fazer com a Lívia, né? Então, eu faço nos meus acessos, nos meus atendimentos, eu uso um mix das 3 formas que eu aprendi, né? Mas para ensinar, em termos de metodologia, eu trabalho com o método da Flávia Cavalcante. É exatamente isso que você falou, Gil. As pessoas acessavam registros akáshicos, ou memórias, ou imagens de vidas passadas, ou imagens desta vida aqui. A pessoa tinha que ser um médium poderoso para fazer isso, né? A gente só conseguia fazer isso
dentro de um espaço sagrado, de um centro espírita, de um centro de umbanda, de um centro de candomblé, né? A gente só conseguia fazer isso dentro desses espaços sagrados. Os registros acásticos, eles vêm para quê? Para mostrar para todo mundo que todas as pessoas que se dedicarem a isso, estiverem bem intencionadas, conseguem fazer acesso aos registros acásticos. E essa é uma ferramenta muito poderosa e é uma ferramenta que requer muita responsabilidade para ser usada, né? A Sheila, ela fala assim, não vamos usar para fazer fofoquinha espiritual, né? Ai, deixa eu ver aqui a minha namorada, né? Como que ela era? Não, não dá. É território sagrado. Tem mestres que são guardiões. Se você tentar acessar os registros acásticos para fofoquinha espiritual, como a Sheila fala, eles vão se fechar. Sim. Se você tentar acessar sem autorização da pessoa, eles vão se fechar, né? Então você tem que ir até onde é permitido para a gente fazer isso. Sim. Você tocou um ponto interessante também, que você falou que esses registros eles se localizam na quinta dimensão, né? Que é uma dimensão que transcende o tempo e o espaço. Exatamente. Isso tem alguma correlação? Então, que a gente nos registros vê coisas de outros tempos, de outros locais, de outras pessoas. Então, isso já acontece nessa frequência, né? Exatamente, porque, assim, na verdade, Gil, o tempo e espaço é uma ilusão da 3D, né? Da terceira dimensão. Porque o tempo, como dizia Einstein, ele é o espaço em contínuo, né? Não tem tempo e espaço. Não tem passado, presente e futuro. Isso é uma criação nossa, aqui da 3D, que era necessário você demarcar tempo. Ah, Paulo, mas você está vindo de uma vida passada? Sim, eu estou vendo uma vida passada. Mas quem me garante que esta consciência que eu estou acessando do Paulo de uma vida passada não continua vivendo numa dimensão paralela? Eu sou apômetra, eu faço apometria de ancoragem, Gil. E a apometria que eu faço, assim, é o carro-chefe das minhas terapias. Quando eu faço a apometria e os registros acásticos junto, quando eu faço a apometria, eu canso de resgatar personalidades múltiplas ou subpersonalidades. Né? Então, se a gente acessa uma imagem, uma consciência de uma vida passada, é porque aquele fractal de alma ainda está numa dimensão paralela. Ele pode estar sofrendo, ele pode estar causando danos. E nós precisamos fazer esse resgate, que é o que a gente faz na hipnoterapia acástica e na apometria. Nossa, muito interessante isso que você falou. Então, né, vamos mais uma vez trazer aqui. Então, essa questão das vidas passadas, elas não são lineares, né, como às vezes a gente acredita. Porque isso também é aquela coisa da espiritualidade no 3D, né? Aquela ideia assim, o José, eu fui o José na vida passada, o José morreu, agora eu sou Gilberto. Talvez o Gilberto e o José estejam correlacionados ainda no agora. Exatamente, ressoando, com ressonância. Vamos trocar em miúdos isso aí para o pessoal que está assistindo a gente aí. Nós temos uma mônada, né? Uma mônada superior, que é a nossa alma, que foi originalmente criada. Quando você saiu para essa encarnação de Gilberto, esta alma ela não está integralmente aqui no Gilberto. É uma centelha divina dela, que é o Gilberto. Se Deus permitir esta encarnação terminando tudo dentro do planejado para o Gilberto, quando o Gil desencarnar, esta centelha divina volta para a mônada. Ok? No entanto, isso não acontece sempre. Então nós temos lá o Paulo, eu estive na Grécia Antiga, eu já sei disso, eu estive na Grécia Antiga. A minha encarnação na Grécia não acabou de forma legal. Eu tenho consciência disso. O que aconteceu? Aquela centelha divina que era daquele ser grego, daquela consciência do Paulo lá na Grécia Antiga, ela, como não acabou de forma legal, ela não reacoplou aqui na mônada. Ela continuou vivendo numa dobradura do espaço. E quando eu, Paulo, neste momento, nesta encarnação aqui no ano de 2021, por algum motivo me sintonizei com essa consciência lá da Grécia,
Este cara aqui olhou e falou assim, peraí, este daí não está vivendo de acordo com o que eu acredito. E se tornou um obsessor meu. Olha que louco que é isso. Eu mesmo, numa outra vida, me obsediando nessa. E aí, Gil, aparece muito isso nos tratamentos que eu faço com apometria de ancoragem, da Rosi Portillo, né? É assim, é muito comum no Brasil nós termos aqui encarnados neste momento pessoas que tiveram vivências religiosas. Então, muitos padres, muitas freiras, muitos monges estão reencarnados nesse momento. E essas pessoas fizeram, no passado, fizeram votos. Então fizeram votos de pobreza, votos de castidade, votos de celibato, né? E aí, quem fez o voto? Não foi o corpo, foi a Sim, alma deles, né? Foi a alma deles que fez. E esses votos, eles se prolongam no tempo e no espaço, né? E aí chega aqui, eu, Paulo, pô, eu tenho problema com dinheiro. Por que eu não tenho problema com dinheiro? nossa, Aí eu descubro que eu tenho um voto de pobreza numa outra vida. sim, Então, daí na apometria, a gente tem uma técnica específica, nós vamos lá e quebramos esse contrato sim. de voto de pobreza. Porque a alma do Paulo fez esse voto. Hoje eu sou Paulo, naquela época eu fui o padre Chico, né? Aí a pessoa tem problema. Eu peguei um caso, Gil, lógico que a gente não cita nomes, né? De uma cliente minha que tinha um problema de sexualidade terrível. Ela não conseguia sentir prazer no sexo. Não era nem problema eu sou uma mulher num corpo de homem. Não, nada disso. Ela não sentia prazer no sexo. Simples assim. Né? Simples, entre aspas. Né? Ela não sentia prazer no sexo. O que foi feito? Quando eu fiz a apometria dela, eu descobri que ela tinha voto de castidade e voto de celibato. Então a alma dela não aceitava ela transar, não aceitava ela sentir prazer, porque aquilo era errado. Sim. Ela tinha um voto, ela tinha um juramento que ela nunca iria transar, né? Nunca iria sentir prazer. Quando isso foi quebrado, a vida sexual dela foi se normalizando. É. Então, assim, são dezenas de coisas. Sim, isso é muito interessante, né? Porque aí a gente entra Nossa, maravilhoso, assim, os exemplos que você tem dado. A gente entra numa questão, assim, é claro que, primeiro, aquela coisa de Maslow, né? A gente começa com aquela coisa de necessidade básica. E eu vejo isso muito no processo de evolução espiritual. Às vezes a gente tem aquela questão da tridimensionalidade, a gente vê, uma questão kármica. Beleza, você resolve aquele processo. Mas aí chega um certo momento que você começa a transcender, né? E você começa a observar que às vezes a situação, o bloqueio, ele é muito mais energético, muito mais é, vibracional do que qualquer outra coisa, né? Ô Exato, porque Paulo, está ressoando a vida passada nessa. tô com duas perguntas, uma pergunta do Marcelo aqui. Nos Vamos lá. registros acásticos estão registrados passado, presente e futuro, né? Ou futuro não. Há um determinismo ou o que existe no mundo acástico são futuros alternativos? Se o tempo não existe, né, na quinta dimensão, onde se localizam os registros acásticos. Então, o futuro, ele é determinado, ele é vários futuros. Vamos falar disso agora. Vamos lá, vamos lá. Você é capciosa a sua pergunta, hein, Marcelo? Mas vamos lá, vamos tentar explicar aqui. Olha só. Sim, passado, presente e futuro, né? Porque o tempo é linear. Então não existe o passado, o presente e o futuro. Você consegue acessar registros futuros, né? A gente aprende, né, Gil, e até você me ensinou no curso de baralho cigano, no curso de tarô, que o que existe numa previsão pelos oráculos, né, é uma possibilidade de futuro, não é isso? Então, Sim. assim, eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu fiz uma consulta de tarô com uma moça, ela falou assim, Paulo, eu quero saber do meu profissional até o final do ano. Foi, acho que julho do ano passado, né, mais ou menos essa época. Aí, a hora que eu abri as cartas, eu falei, você vai ser demitida. Só pra você entender, Gil, saiu a roda da fortuna e a torre para ela, no profissional.
Uhum. E a Lua? Pô, tu vai ser demitida. Né? E assim, vai ser papum. O que está acontecendo no teu trabalho? Ela trabalha ainda, numa empresa de aviação civil. E ela era responsável por um determinado setor da empresa, e ela havia passado por uma auditoria da ANAC, e a empresa dela tomou pau naquele setor por culpa dela, por desídia total. Ah, meu, eu estou fazendo faculdade, pandemia, marido, filho, não consegui me concentrar, tomei pau na auditoria da ANAC. Tá bom. Aí eu falei, olha, se você continuar assim, você vai ser demitido. Bastou essa consulta para quê? Para que ela desse um clique, se reinventasse profissionalmente, e no começo do ano ela me ligou me dizendo que havia sido promovida na empresa. Fui eu que errei? Não. Se as energias dela, se as atitudes dela continuassem da mesma forma, ela seria demitida com toda certeza. Mas como ela utilizou-se do livre-arbítrio e fez uma mudança de rota, a previsão mudou. É assim que funciona, né, Gil? Na A verdade, previsão Paulo, mudou. eu diria, Possibilidade de futuro. eu concordo com você, mas eu não diria que você errou. Essa é uma das grandes questões aqui. Quando a gente passa Roda da Fortuna, Torre e Lua, a gente automaticamente já fala da demissão. Mas são cartas que falam de transformação, né? De uma interferência. Então, assim, eu acredito, de certa forma, ela não vai ocupar a mesma função que ela estava. Sim. Né? Então, Sim. assim, às vezes, eu pelo menos eu percebo muito isso. Eu atendi um rapaz há um tempo atrás, eu estava até conversando com ele esses dias, e é o seguinte, ele tinha terminado um relacionamento, a gente no jogo tinha visto, olha, ela vai te procurar, tem uma outra pessoa que vai entrar no seu caminho agora, muito em breve essa pessoa, ele começou a ficar com essa menina na semana seguinte, e daqui 6 meses você vai estar namorando. E aí depois conversando, a menina começou a ficar com uma menina, a ex procurou ele voltou com a ex, está namorando essa ex dele agora. E eu estava conversando com ele. Tudo aconteceu. Agora, com quem das duas, o fato fica que ele namoraria, né? Agora, com qual das duas seria uma questão dele. A ex voltou, aquela coisa toda. Sim. O que eu acredito é numa tendência para certas coisas, e eu acredito, por exemplo, que o futuro ele é moldado muito antes de acontecer. Por exemplo, vamos pensar Claro. numa rachadura. Você tem a rachadura no presente. Obviamente que daqui a 5 minutos essa represa vai arrebentar tudo morro abaixo. Então eu acredito que a massa do presente ela é tão pesada que ela já distorce o futuro. Sabe aquela coisa do própria teoria de Einstein, por exemplo, que os corpos, por exemplo, um buraco negro distorce o tempo e o espaço porque a massa dele é muito grande, não é isso? Então eu acredito muito nisso. Eu acho que o presente ele tem uma massa de todo o contínuo universo. Então ele molda o futuro de certa forma, cria uma sombra futuro, que é o que os oráculos veem, que eu acredito que é o que o registro acástico futuro possa mostrar. Sim, o registro ele mostra uma das possibilidades Sim, do futuro. Só que as seria essa possibilidades são distorção, múltiplas. né? Exato. Vamos lá. Vou dar um outro exemplo aí da distorção, né? Que é a ação humana, né? Então, vamos supor que um cara abre uma empresa. E aí ele chega para mim e fala assim, Paulo, eu quero fazer isso, isso, isso. Dá para você abrir os registros da minha empresa? Abro. Como é que tá para daqui 6 meses? Porque não é previsão, né? A gente vê o que está registrado ali. Sim. Nossa, eu vejo a tua empresa prosperando muito. E aí, ele, na ação humana dele, na psique dele, ele fala, bom, minha empresa vai prosperar, e ele deixa de se dedicar como ele estava dedicando, até aquele momento, que é aquilo que a física quântica fala, que o átomo muda de comportamento de acordo com o observador. Sim. Né? A física quântica ela fala isso. Então, assim, estava tudo certo para a empresa dele se prosperar. Mas como ele fala, pô, já que vai prosperar, vou tirar o pé, não vou trabalhar mais até 10 horas da noite, não vou fazer tanta propaganda. É ação humana. Então é muito isso que você falou, depende de como você recebe essa previsão. Sim. Talvez
Você falou de transformação na carta da torre, eu também olho dessa forma. Talvez essa moça que eu te falei, se ela não tivesse mudado o comportamento dela, ela tivesse falado assim, olha, já que eu vou ser demitida mesmo, liga o botão do foda-se. Foda-se. Sim. E aí ela seria demitida. E a minha previsão teria acontecido, né? Sim, mas eu acho assim, que é por isso que é muito legal olhar os oráculos destravando, por exemplo, a carta da torre. Sim. Ela fala de uma ação divina que rompe um sistema. Mas Exato. ela é amoral. Tanto vale para demissão, quanto vale para promoção. Exato. Eu não vejo ela só como negativa, né? Sim. Então, eu, eu acho muito importante na hora da leitura a gente ter esse espectro amplo, porque a previsão, de certa forma, ela acontece. Mas o oraculista, eu falo que às vezes eu faço isso. Eu me limito àquela. Então, assim, quando você trabalha com coisas tão grandiosas quanto a caixa, você também tem que ter uma consciência grandiosa, né? Porque, o universo ele é multidimensional. Então, por exemplo, é igual, por exemplo, uma coisa que eu percebo muito. Ele me ama? Essa pergunta ela é muito simples, mas ao mesmo tempo a resposta ela é muito ampla. Porque, por exemplo, o amor, você está querendo saber se é o amor, o que você interpreta como amor, o que o fulano interpreta como amor, se é o amor, amor, junto com esse amor, qual que é a somática de sentimentos envolvidos. Então, ao responder uma pergunta tão simples, tem todo um espectro de respostas, né? Mas eu vou te dar uma resposta pela psicanálise, Gil. Quando alguém me pergunta assim, ele me ama? Aí eu falo o seguinte, vamos inverter a pergunta. Você se sente amada por ele? Sim. Se já existe a dúvida, né? Porque se a pessoa... às vezes o outro é louco para aquela pessoa. Faz tudo, mas ela não reconhece. Ela não se sente amada, porque para ela não é o suficiente. De repente, a pessoa cuidar não é o suficiente. Tudo depende do modelo de relacionamento, do modelo de homem ou do modelo de mulher que aquela pessoa tem dentro dela. E isso é determinado pela criança interior, né? Como que foi a infância da pessoa, como era o relacionamento com o pai, com a mãe. E daí você molda os relacionamentos. Então ao invés de eu sou amado por ela, né? Ela me ama? Não, eu me sinto amado por ela. De repente ela não me ama, mas eu me sinto amado. Porque o pouco que ela faz é muito. Tudo depende do referencial, né, Gil? Mas eu penso muito assim, Paulo. Pelo menos assim, inclusive é o que eu falo muito no meu curso de magia de baralho cigano. Todo ser humano, né, ele é divino. E você falou bem a questão da mônada, né, divina. Então eu acredito que é como a tábua de esmeralda. Tudo que está dentro é como tudo que está fora. Então tudo que existe numa caixa, existe aqui dentro, né? Então, assim, eu acredito que o ser humano... E eu sempre trabalho muito isso, principalmente nas terapias que me dão essa liberdade. Por exemplo, às vezes eu não tenho essa liberdade mesmo num atendimento. Porque, por exemplo, a pessoa vem e faz um atendimento que ela está focado na questão, por exemplo, de trabalho ou de um relacionamento, e ela não me dá a oportunidade de trabalhar isso. Então eu vou atender o que ela está buscando, respostas imediatistas. Mas, por exemplo, quando eu tenho a oportunidade num curso ou num atendimento assim mais que me dá essa liberdade, eu sempre trabalho muito isso. A pessoa sabe, você sabe de tudo da sua vida, de todos os seus relacionamentos, de toda a verdade. Porque você pode ter se desconectado, mas você ainda continua ligado. É igual o computador que tem o Wi-Fi, você pode não abrir o navegador, mas ele está conectado. Né? Então eu acredito muito nessa conexão. Então eu acho, por exemplo, quando a pessoa me pergunta, ela sabe que ela é ou não é amada, ela sabe que ela está sendo traída ou não, mesmo não tendo visto ou pegado nada. Não tendo consciência. Sim, uma consciência tridimensional, vamos pensar assim. Mas ela sabe, a mulher sabe que o homem trai, ou o homem sabe que a mulher trai, mesmo sem ter pegado uma mensagem. Ou a pessoa sabe que ela é amada. Ela pode, assim, às vezes, pela fragilidade emocional, ter dúvidas, mas são dúvidas muito rasas. Quando ela medita sobre aquilo, ela sabe.
Ela sabe que a relação não vai dar em nada. Você quer ver uma pergunta, Paulo, que eu faço para as pessoas, você se vê com essa pessoa daqui a 5 anos? Se a pessoa tem dúvidas, se ela se vê, porque assim, é fácil você se projetar para amanhã. Claro, para o final de semana, né? Agora, se você vê com essa pessoa daqui a 5 anos, se você se vê, existe amor. Se você não se vê, não há amor nessa relação. Há uma questão de carinho, de apego, de ligação. Então eu acredito muito nisso, assim, que o homem ele é conectado naturalmente ao Akasha, mas ele se perde no momento que ele se tridimensionaliza. Exatamente. E outra coisa que faz a gente se perder, Gil, é o seguinte, é a crença limitante de que ainda só existe evolução pelo sofrimento. Não é mais necessário evoluir pelo sofrimento. As pessoas não estão entendendo o que significa a transição planetária. Transição planetária é você, entre outras coisas, é você romper suas crenças limitantes, é você tomar consciência do ser divino que você é. A transição planetária é você entender que o sofrimento acabou, né? Que você não precisa mais, as pessoas precisam abandonar aquela ideia, aquele arquétipo do Cristo na cruz. Aquilo Sim. faz muito mal para a humanidade. Aquilo não é prova de amor, coisa nenhuma. Aquilo é uma forma de chipar a humanidade, dos seres das trevas continuarem chipando a humanidade. Cristo é um ser de luz, Jesus Sananda é um ser de luz que nunca nos ensinou o sofrimento, né? Então aquela imagem do Cristo pregado na cruz, aquilo faz muito mal para a humanidade, porque aquilo fica pondo no inconsciente da pessoa a ideia de sofrimento, 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 e não precisa mais. Então assim, ninguém está dizendo que a lei do karma, a lei de ação e reação foi revogada, não é nada disso. Mas se você traz um karma, antigamente você trazia um karma de vida passada, você tinha que viver, sofrer aquele karma aqui para resgatar aquilo, para pagar os seus pecados, que era o que falava. Hoje não. Você tem um karma negativo na vida passada, ok, deixa eu fazer uma ação positiva aqui que vai acabar com aquele meu karma negativo ali. Pronto, não é mais necessário o sofrimento. E quando você entende isso, você liberta as pessoas, né? No meu curso, Gil, de registros acásticos, de leitor de registros acásticos, eu dou de brinde para as pessoas, para os participantes, né, brinde entre aspas, eu dou para os participantes uma abertura das 12 camadas do DNA e do GNA. Então é uma meditação que nós fazemos com a implantação de 14 mandalas na pessoa, que a gente abre as 12 camadas originais do DNA e o GNA da Terra. E daí a pessoa, ela ouve essa meditação durante 21 dias para ir se conectando, sintonizando com essas 12 camadas. E aí você vai falar assim, mas Paulo, eu vi não você, né, que você sabe do que eu estou falando, mas eu vi lá uma figura do DNA, ele só tem 2 camadas. Sim, só que originalmente o ser humano, pelos criadores originais, né, eles todos nós tínhamos 12 camadas de DNA. E quando a Terra foi perdida numa guerra galáctica há mais de 300 mil anos, os novos senhores da Terra, os falsos deuses, reduziram as 12 camadas de DNA para apenas 2, porque daí cria a dualidade. E da dualidade vem o medo. E esses seres, eles se alimentam das vibrações do medo. E por isso que eles criaram a dualidade. Você pode ver que o universo aqui na 3D, ele é todo dual. Então é preto e branco, gordo e magro, homem e mulher, positivo e negativo, dia e noite. Ele é todo dual, né? Se você pegar o I Ching, por exemplo, a Lívia Burich, ela fala muito isso. Você pega lá o I Ching ele é dual, ele tem o risquinho cheio e o risquinho cortado. Você pega a linguagem de computador, é 1 e 0, é binário, né? E por aí vai. E medo e coragem, e essa dualidade causa o medo. Que a pessoa, se ela não está saudável, ela está doente, né? Se ela é sempre o 8 ou 80. E esses seres, eles se alimentam dessa vibração. Com a abertura das 12 camadas do DNA e do GNA,
a gente acaba tirando esse medo, tirando essa dualidade e vai libertando a pessoa dessa crença limitante do sofrimento. E isso também é obtido pelos registros akáshicos. Sim, e essa coisa que você falou é muito legal, por exemplo. Primeiro, eu concordo plenamente com você que essa questão do sofrimento não. Por exemplo, perguntaram uma vez para o mestre Buda sobre jejum. Se jejum e sacrifício, né, se era uma coisa positiva. E ele mostrou um cavalo e uma carroça. Ele falou o seguinte: você quer ir mais rápido? Você bate na carroça ou você bate no cavalo? Você bate no cavalo, não é? Essa tudo que o sofrimento bate na carne. Não lapida o seu espírito, não lapida o seu eu superior. Pega aí, tá conectando. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo, mas tá girando. Eu tô ouvindo. Tá, perfeito. Então, assim, essa coisa é uma das coisas que eu sempre falo do sofrimento. Hoje, antes da live, eu tinha uma reunião de desenvolvimento lá no terreiro, sabe? Eu vim até correndo, você vê que cheguei aqui em cima da hora. Eu tinha um outro compromisso mais cedo. E eu estava falando isso para os meus filhos de santo. A viver a espiritualidade, quando você vive com uma espiritualidade plena, a saúde tem que estar boa, a prosperidade flui, o amor flui. Não que, tipo assim, a gente tem que entender, claro que existem problemas, a gente está no mundo, né? Porém é o seguinte, a vida, o certo, o Dharma, é isso. O universo ele é próspero, ele é abundante. A doença, ela é o problema. Você não tem que adoecer. Você não tem que sofrer. Não. Você não tem que passar dificuldade. Aliás, milagre é adoecer, né? Sim, sim. Porque hoje eu estava lendo um livro mais cedo falando sobre isso. Uma moça dentro do xamanismo, ela explicando que ela trabalhava com saúde a vida toda. E o que mais motivava ela a entender as outras dimensões da vida, os processos, era que ela via que o corpo, ele nasce com uma programação de se regenerar, de se curar. O porquê que ainda assim existe a doença? Se o corpo ele é programado para ser saudável. Porque são as emoções, são as ressonâncias de outras vidas, são os registros akáshicos negativos, são os implantes, né? Os votos, é tudo isso que acaba prejudicando a pessoa aqui, né? Mas eu concordo, eu queria dizer para você que eu concordo muito com o que você disse no seguinte: tudo que a gente precisa já está dentro de nós. Então o que eu falo para os meus alunos? Eu falo o seguinte: gente, tudo que eu estou falando aqui vocês já sabem, vocês só esqueceram que sabem, né? A minha função aqui é fazer o quê? Vocês têm um diamante dentro de vocês, vocês têm um diamante no chakra cardíaco de vocês, só que ele está coberto de lama, de entulho, de um monte de porcaria. Então a minha função como professor e como terapeuta é limpar esse diamante para que ele passe a voltar a brilhar, porque mesmo um diamante sujo nunca deixa de ter o valor de um diamante, ele só está sujo. Você só tem que tirar aquela sujeira. E a sujeira o que é? A dualidade, as crenças limitantes, a programação da Matrix, tudo aquilo que a gente recebe no dia a dia. O Paulo, você falou, por exemplo, do crucifixo, né? Do quanto isso, e realmente é um instrumento... Deixa eu mandar um beijo, que a minha professora amada e querida, a Lívia Buriti, acabou de entrar aí. Acabei de falar de você aqui, Li. Olha lá, Registros Akáshicos Brasil, ela está aí. Bem-vinda, bem-vinda. Você falou a questão dos crucifixos, né, enquanto usado mesmo para chipar. Por exemplo, dentro do Feng Shui, a primeira coisa quando eu vou fazer uma consultoria nesse sentido é retirar aqueles crucifixos que ficam em cima da cama das pessoas. Porque é uma coisa que usava-se muito no passado e é horrível. Primeiro, porque separa o casal. Sim. Nada, né, no meio. Quarto, sempre trabalhar... e principalmente um objeto que remonta tanta dor, né? Tanto sofrimento e tudo mais. Exatamente. E aquela coisa, por exemplo, dentro da visão holística, da nova era e tudo mais, a gente tem que essa nova era é regida, né, por Saint Germain e tudo mais. E eu acho muito legal. Sabe por que eu acho legal? Porque a era de peixes que vinha antes tinha como avatar uma história mítica de sofrimento. Agora, quando a gente pensa em Saint Germain, ele é um ser ascensionado que tinha uma boemia.
Então é muito interessante quando você vê que a evolução ela não está associada ao sofrimento. Eu acho muito legal a gente olhar por esse viés também, né? Que tipo, Saint-Germain é um mestre ascensionado, representante da nova era, e traz consigo essa coisa da alegria, da felicidade, do. Né, daquilo que tudo é permitido, Gil, porque não tem pecado. sim, do Não tem desfrutar, né? pecado. Do desfrutar. Se a gente está aqui na Terra, nós temos que desfrutar das coisas da Terra. E outra coisa, a gente precisa aterrar, porque se a gente ficar muito só vibrando lá no alto, em alta frequência, a gente desconecta das coisas da Terra. Ô, Né? Paulo, e é uma coisa interessante, a natureza ela é muito sábia. Eu como bruxo, Sim. né, como uma pessoa que trabalha mais essa linhagem da natureza, o meu livro sagrado é a natureza. Eu acho que a natureza nos ensina muito. E olha que interessante, a natureza dotou o nosso corpo de sensações. A gente interage com o mundo através de sentidos. Então, você tem o paladar, o olfato, o tato. Então, é muito contraditório que as religiões que falam que a gente que deveriam nos levar até o divino, eles nos levam na direção contrária à natureza. Né? Porque, por exemplo, como é que eu posso ter tantos, por exemplo, no paladar, vamos pensar, eu tenho tantas células que foram criadas especificamente para sentir gosto e eu tenho que me privar do prazer, né? do gosto. A gente pensa nos órgãos sexuais, por exemplo, que foram criados para gerar prazer, porque se fosse só para procriar, não daria prazer. E ainda assim, a religião ela vem e dogmatiza, ela te tolhe. Então vai de contra a natureza. É exatamente o que eu te falei, Gil. Exatamente o que eu te falei. Eu realmente eu entendo que a gente não pode se desconectar do divino, que a gente não pode se desconectar da natureza, né? Eu vou falar para você assim, a hipnoterapia akáshica, né? Que é um dos temas aqui da nossa live. O que ela faz? A hipnoterapia, ela traz, primeiro que assim, a diferença de leitura de registros akáshicos e hipnoterapia akáshica é que na leitura de registros akáshicos, nós, terapeutas, fazemos a leitura e passamos para o cliente. Podemos passar por escrito, podemos passar por áudio do WhatsApp, podemos fazer ao vivo, né? Podemos passar digitado, enfim. Existem por vídeo, existem várias formas. A gente dá a informação para o cliente. Na hipnoterapia, o cliente ele participa ativamente do processo, Gil. Então, quando eu coloco o meu paciente, o meu cliente, em estado alterado de consciência, levo ele até o determinado local e, junto com ele, acesso os registros akáshicos dele, ele vai me dizendo o que ele está vendo. E o mais incrível disso, Gil, é que a maioria das vezes o terapeuta e o paciente veem a mesma coisa. Vê a mesma coisa. E aí você pode fazer resgate de fractal de alma, você pode fazer ressignificação, você pode implantar um registro akáshico positivo, né? Por exemplo, uma cena. Eu fiz uma hipnoterapia com uma cliente minha, que é gerente financeira de um grande banco aqui de São Paulo, do Brasil, né? Não aqui de São Paulo só. E ela me relatou uma cena que ocorreu com o marido dela, né? Quando ela estava grávida do filho. Uma cena muito difícil para ela. Aí eu falei para ela assim: como você queria que essa cena tivesse desenrolado? Aí ela falou para mim que ele tivesse pedido desculpas para mim. Eu falei: tá, mas você não queria, ao invés de ele pedir desculpa, que a cena tivesse acontecido de uma forma diferente? E aí ela me disse: é impossível com ele. Quer dizer, nem num território que ela poderia teoricamente enxergar a cena de qualquer forma, ela conseguiu se livrar daquela mágoa. Eu falei: então ok, então vamos implantar um registro positivo aí, vamos implantar a cena que o seu marido pediu desculpa para você. Mas quando o que eu queria fazer era
implantar a cena, que aquela cena não tinha acontecido para ela. Sim. Mas E também tem são os uma processos de questão. cada um. Sim, e também tem aquela questão também, é o seguinte, ela se apegou àquela, porque Sim, isso reforça a imagem que ela tem dele. Então, sim, assim, ela precisa justificar. ela precisa justificar, então ela não quer abrir mão daquilo, né? Isso é uma coisa que a gente percebe muito também. E aí a gente trabalha como pode, né? Igual você fez, fazendo ali um processo o mais melhor, vamos falar assim, possível. Porém, a gente Exatamente. percebe o apego, ela não quer abrir mão dessa imagem dele. Não, não. Não, olha, Gil, é assim, eu já me submeti a algumas sessões de hipnoterapia, né? Seja com a própria mestra Lívia, seja com colegas terapeutas, né? E assim, os resultados foram fantásticos, né? Foram fantásticos, sabe? Eu acessei, assim, uma vida em que eu estava do lado da mulher que eu amava, entendeu? Assim, e de repente eu descobri que eu, nessa vida aqui, a reencontrei. E assim, por um processo totalmente, sabe, caos do universo? Totalmente caos do universo, né? Então, assim, eu reencontrei, não tenho relacionamento com ela hoje, mas eu reencontrei a pessoa que eu amava, que foi extremamente importante para mim numa vida passada, entendeu? Então, Sim. assim, a hipnoterapia, ela te mostra, ela te dá, ela te explica os porquês. E com o registro acástico a gente explica o porquê. Vou contar um case de registro acástico para você rapidinho. Uma cliente minha fez uma leitura de registros acásticos para mim. Aí ela falou assim, Paulo, eu posso pedir que meus pais estão brigando muito, que meus pais estão num processo muito ruim. Falei, vamos lá, vamos fazer. Aí fiz a leitura do pai. Desculpa, estava entrando mensagem aqui indevidamente aqui no meu celular. Aí, o que me mostrou? Mostrou o quê? Que o pai, ele estava andando por uma rua nos anos 30 de carro e atropelou uma criança. Tá? Foi a cena que me mostrou. Beleza. Quando eu fui abrir o da mãe dela, me mostrou a criança sendo atropelada. A mãe dela hoje era a criança que o pai matou. Atropelada nos anos 30. Por que eles estavam... Aí eu abri do relacionamento dos dois, né? Por que eles estavam juntos? Porque ele, por culpa... Ele desencarnou com aquela culpa, né? Por culpa de ter matado uma criança, ele assumiu a obrigação de cuidar daquela criança. E ele não estava do lado da mãe porque amava, ele estava do lado da mãe por obrigação para cuidar dela, por culpa de um atropelamento que ele fez uma vida anterior. E aí, o mais interessante disso tudo, sabe o que aconteceu comigo, com a menina? Ela falou assim, Paulo, você acabou de me explicar um segredo de mais de 20 anos. Eu falei, qual segredo? Quando eu fui tirar a habilitação, eu morria de medo de dirigir. Eu era habilitada, mas não conseguia dirigir. E aí eu fui num rapaz que jogava búzios e ele falou para mim o seguinte, o medo seu de dirigir não é seu, é dos seus pais. Aí ela falou assim, mas por quê? Minha mãe dirige, meu pai dirige, por que o medo é deles? Então, assim, aquilo que você falou, o acesso ao registro acástico sem a técnica, né? Sim. Ele, através do jogo de búzios, ele falou, você está puxando um medo que não é seu. Ela falou assim, agora, depois de 20 anos, com acesso aos registros acásticos, eu entendi por que eu tinha medo de dirigir. Porque era um medo que acontecesse de alguma forma, a mesma coisa que aconteceu com os meus pais. Você sabe Olha para que você ver onde é que a gente consegue chegar. tudo que você tem me falado tem trazido muita questão. Eu conversei há umas semanas atrás com a Dani, não sei se você conhece ela, Daniela Pires. Ela Uhum. trabalha, ela é de São Paulo também, agora ela está nos Estados Unidos. Ela trabalha com Eu conheço constelação. só de nome, mas não a conheço pessoalmente, mas conheço de nome. Maravilhosa, assim, é uma pessoa incrível. Acho que vocês iam bater altos papos.
ela trabalha com a parte da constelação sistêmica. Muito do que você está me falando me remonta muito a ideias do sistema, né? Por exemplo, você fala, essa menina que ela não estava na cena, né? Ela não era nem a criança e nem a pessoa que atropelou, mas ela puxa para o campo dela essa informação. Sim, Dentro dessa parte sistêmica, a gente estuda justamente essas correlações de campos, né? De experiências e uhum. tudo mais. Bem interessante. Só uma coisa que me Não, veio aqui. não, pode. E aí tem mais uma coisa, né, Gil, que a gente tem que ver. A beleza dos registros acásticos, né, da terapia. Aí você me pergunta assim: os registros acásticos são uma terapia? Sim, eles são uma terapia em si. Mas a maior beleza deles é que dentro de registros você consegue colocar todas as terapias. Então imagina o seguinte, Gil, você faz Theta Healing, por exemplo. Você fazer Theta Healing com os registros abertos, né? Eu sou reikiano. Você imagina eu com os registros abertos mandando reiki para uma cena específica, porque para quem é Sim, mestre 3A e 3B, a gente tem símbolos que pode mandar através do tempo e do espaço, né? Você sabe sim, disso. Então, imagina eu num determinado momento eu conseguindo aplicar reiki, mandar reiki para uma cena específica. Imagina eu poder fazer uma apometria com os registros acásticos abertos. E assim sim, para toda uma cura prânica, né? Um Magnific Healing. Então assim é para todas as terapias, né? Para quem é espírita, imagina você poder dar um passe com os registros acásticos abertos, sabe? Para quem é da igreja messiânica, você fazer chorei. o Jorei com os registros acásticos abertos. Olha que coisa fantástica que é essa ferramenta, gente. Para qualquer Não, pessoa. E não tem religiosidade, não tem religião, tem espiritualidade. sim, sim. É uma coisa que um casamento, vamos falar assim, né? De uma filosofia tão profunda, né? Tão antiga, mas ao mesmo tempo ainda tão nova ao mesmo tempo. Nova no sentido de consciência. A humanidade, como você falou, né? Eu acredito, às vezes, Paulo, assim, eu nem acredito tanto que foi uma coisa tirada da humanidade. Eu acho que a humanidade virou as costas para isso, pelo seu tamanho, e agora a humanidade é igual, por exemplo, a reinvenção, né? Vamos dizer assim, é como se a gente tivesse perdido a fórmula e tivesse daqui a uns anos descoberto novamente. Então eu vejo muito isso. Eu Uhum. acho que a humanidade ainda hoje, né? É claro que cada um ao seu tempo, a consciência da humanidade como um todo, tanto que o próximo Buda, você sabe que ele, eu não sei se você já dentro do budismo, né, a gente tem muito essa ideia, eu gosto muito do budismo, Blavatsky também elogiava Uhum. muito a filosofia búdica. O próximo Buda não é uma pessoa, é um conjunto de pessoas. Sim, para não ter uma individualidade, né? Sim, é como se aquela coisa do iluminado não é mais personificado em um indivíduo, mas no coletivo. E eu acredito nisso, né? Eu Uhum. acredito que a humanidade ela tem se despertado, cada um no seu momento, da sua forma, e aí tem acessado de novo o que sempre foi dela. Exatamente. Exatamente. Acessa de novo o que sempre foi dela, vai buscar. E você sabe o que é mais legal, Gil, que eu penso assim, olha, todas as terapias, elas são ferramentas, né? Então você tem o reiki, então você imagina aquela caixa de ferramenta do mecânico, né? Que ele tem várias ferramentas, tem chave de boca, tem alicate, tem martelo, tem chave de fenda. Os registros acásticos, eles são a caixa onde você pode guardar as ferramentas todas. Porque não tem certo e errado dentro de registro, né? Tem a técnica, tem o respeito, tem a honrar a técnica, mas nunca o certo e o errado. Ai, Paulo, posso aplicar Magnific Healing? Pode. Posso aplicar Reiki? Pode. Posso fazer cura prânica? Pode. Posso fazer psicanálise com os registros acásticos abertos? Pode. E sabe o que é legal, falando de psicanálise? A gente pode abrir registros acásticos de animais, de objetos, de casas. Você pode abrir registro acástico do que você quiser. Sim. Eu dando aula uma vez,
Eu peguei o anel de uma aluna minha, falei, daqui um objeto. Eu vi, olha pra você ver que louco, eu vi onde ela comprou o anel e a cena dela feliz, ela comprando o anel. Eu descrevi a cena para ela, ela falou, foi exatamente isso que aconteceu. Para animaizinhos de estimação, eu abri os registros de uma cadelinha de uma aluna minha que estava com problema. Eu não sabia, eu vi uma luz vermelha próximo aos quartos traseiros da cadelinha. E daí ela me disse que a cadelinha tinha um tumor no quadril, na pata direita. Então, assim, você consegue abrir registros de tudo, não é só de pessoas. Sim, Você sim. consegue abrir registros de pessoas desencarnadas. Sim, porque a luz astral, ela tá em tudo, em absolutamente tudo, né? Exato. É igual a Exatamente. energia da casa, por exemplo, as impressões energéticas do ambiente. Memórias de parede, né? Sim, tem um tipo de mediunidade que a gente chama de psicometria, que é a capacidade de ver, por exemplo, fatos, emoções vinculadas a objetos, né? Que assim, é claro que não tem a técnica, vamos falar assim, o conceito por trás, porque a mediunidade, principalmente sem estudo, sem desenvolvimento, ela é um processo aleatório, né? Vamos falar assim. Mas Exatamente. acontece, assim, é uma coisa que a gente vê muito, assim, na mediunidade, assim, principalmente quando se trata de fenômeno, né? Naquela coisa, vamos falar assim, essa coisa de fazer a leitura energética é basicamente acessar o registro do objeto. Perfeitamente. E É quem isso. Você. desenvolveu a técnica? Agora voltando à parte assim mais de estudo. Teve algum criador ou foi criado ao mesmo tempo? Olha, Gil, até onde eu estudei, né? Várias pessoas começaram a canalizar, como eu te falei, né? Eu tenho 3 cursos de registros acásticos. Então, eu tenho com a Sheila, eu tenho com a Flávia e tenho com a Lívia, né? Se você pegar a técnica, é basicamente a mesma de acesso, né? Ou seja, você concentra, sintoniza com a pessoa que você vai fazer, né? E faz uma oração de acesso. No entanto, dessas 3 pessoas maravilhosas que eu fiz o curso, cada uma tem uma oração de acesso, né? E mais do que isso, elas nos incentivam a criar a nossa própria oração de acesso. Então elas não monopolizam a técnica, né? Sim. Todas elas, né? Principalmente a Lívia e a Flávia, elas falam muito o seguinte: a técnica não é minha, eu canalizei, eu sistematizei uma forma de ensino, eu sou pesquisadora disso, né? Então você pega os livros da Lívia, da Flávia, os livros da Lívia, assim, você tem uma bibliografia imensa atrás dos livros que ela pesquisou para escrever aquilo lá. Então, elas são pesquisadoras que sistematizaram a técnica. Quem criou essa técnica, Gil? Até hoje eu não tenho estudo para te responder esta pergunta, porque eu acho que não é algo que foi criado. Eu acredito que é algo divino que foi liberado para o ser humano. Não Né? entendo total. E mais do que isso, como existem diversas pessoas canalizando assuntos dos registros acásticos, eu acho que é mais um toque divino, que é assim, ó, ninguém vai monopolizar isso aqui é democrático. E, Paulo, você, o que te levou para o caminho da terapia? O que te tocou no seu coração, assim, qual foi a sua busca? A minha busca, olha só, Gil, eu sempre tive um lado místico, um lado, assim, eu com 6 anos de idade, eu estava em centro de Umbanda em gira de Cosme e Damião, tá? Por quê? Porque a minha mãe, ela ia em todos os lugares, né, para salvar o casamento falido dela com meu pai. Não salvou, mas pelo menos despertou meu lado místico, holístico e espiritual. Eu com 6 anos de idade, eu sabia que existia um mundo espiritual, né? E aí eu fui crescendo com isso. Com 15 anos, eu já tinha passado por várias religiões
eu entrei na Seitonoye e lá eu me encontrei, né? Tanto é que eu sou preletor da Seitonoye há 32 anos, né? 33 já. Estou afastado agora por conta da pandemia, mas eu sou preletor há 33 anos. Então, assim, dei palestra para 5.000 pessoas. Na Seitonoye eu tive uma visão muito ampla da espiritualidade, né? Aí o que eu fiz? Eu fui para o espiritismo, o kardecismo. Não saí da Seitonoye, mas fui estudar o kardecismo. 4 anos de educação mediúnica, depois trabalhando em centro espírita como médium, né? Centro espírita kardecista, depois em centro espírita de apometria, e hoje eu trabalho com apometria fisicamente, eu faço sozinho. Eu acho que eu não fui em um caminho para ser terapeuta. Ao longo da minha caminhada de autoconhecimento, de busca por mim mesmo, eu me descobri como terapeuta, entendeu? Sim, Quando total. eu assustei, eu já era terapeuta. Sim. Não foi algo deliberado. Lógico que hoje eu tenho um esforço concentrado nessa direção, né? Mas um curso foi puxando o outro. Eu fiz linguagem do corpo com a Cristina Cairo, fiz meditação, cura e ascensão com ela, a magia divina, a apometria, e fui fazendo os cursos, juntei tudo e criei a técnica do Paulo. Hoje eu Sim, tenho sim. uma técnica minha de atendimento, Sim. E entendeu? Paulo, assim, só para nível assim, né, do público te conhecer, inclusive, gente, depois segue lá o Mago do Tarô. Marca um atendimento. Você faz atendimentos online, Paulo? Hoje em dia, Gil, eu só faço online. Então, Com a gente, pandemia, com o flango frito, eu só faço online, só não tem jeito. então, pessoal, quem tiver oportunidade, quem sentiu aquele toque, procura ele, conversa com ele, marca um atendimento. Eu acho que vai valer muito a pena. A gente viu que o cara tem gabarito, tem amor pelo que faz, que eu acho que isso faz muita diferença, né, Paulo? A gente vê assim que além Faz. de ser praticamente a gente pode dizer que você está dedicando a sua vida no contexto assim profissional e de desenvolvimento para isso. Uhum, Então eu acho isso exatamente. importante. E Paulo, assim, se você tentasse sintetizar, qual que é a sua mensagem que você quer passar para o mundo? Assim, eu sei que essa pergunta é muito difícil, mas assim, se você tentasse definir, qual que é a mensagem que o Paulo quer deixar? Qual que é as pegadas que mais vão se destacar lá no futuro no seu registro acástico? Ou pelo menos que você gostaria de passar. Olha, eu acho que a mensagem que eu aprendi muito, Gil, eu sofri muito, tive câncer 2 vezes, né? Uma história de vida bem complicada, né? Mas é assim, não espere você se curar para ajudar o outro no seu processo de cura, né? Tem a lenda de Kiron, né, do curador ferido. Então, assim, ó, Uhum. não ache que para ajudar alguém você precisa ser um santo, ter o tanto de conhecimento que o Gil tem, que o Marcelo tem, né? Você Que o pode Paulo ajudar o outro tem. apenas com. Você pode ajudar o outro apenas e unicamente com um sorriso, com um abraço, com uma palavra, com um elogio, né? Então, talvez assim, a mensagem que eu quero deixar para o mundo é: ajudar o outro é tão fácil, gente. Acolher o outro é tão fácil, né? Você não precisa ser um super terapeuta, ter um consultório maravilhoso, um espaço fantástico, porque muitos desses lugares, Gil, são frios, não tem alma, né? Então eu acho que vale muito mais aquele, meu irmão, senta aqui, vamos tomar um cafezinho e deixar a pessoa falar tudo que ela tem que falar e você ouvir com o coração sem julgamento, você já está ajudando tanto essa pessoa, sabe? Então acho que a mensagem que eu queria deixar, se fosse possível deixar essa mensagem para o mundo, é o seguinte: é super fácil ajudar o outro. É super fácil. Basta você fazer isso com o coração e não esperar se curar para fazer isso, Muito, né? muito legal. É É você isso aí, Paulo. viver, aquilo que você prega, sabe? E, por exemplo, eu vejo isso em você. Você é um cara que vive aquilo que você prega. Você não é hipócrita, entendeu? Então a gente não tem que ser hipócrita. Entrou aqui uma aluna minha, a Dedezinha, né, que apareceu aí. A D, ela teve aula comigo na universidade, né, aluna de radiestesia. E eu sempre falava para todo mundo lá: gente, vocês vão sair daqui terapeutas. Não acho que terapeuta tem que ser santo.
terapeuta não pode fazer sexo, que terapeuta não pode tomar cerveja, que terapeuta não pode ir numa festa. Não é nada disso. Não se coloca no modelo de santidade. Qualquer um pode ajudar outra pessoa, né? Basta agir com o coração. Paulo, eu gostei muito dessa sua expressão, porque foi muito legal. Assim, a live foi muito enriquecedora. A gente falou de muitas coisas e às vezes isso gera uma impressão nas pessoas que espiritualidade é um processo muito, sabe, gigante. E não, espiritualidade é isso que você falou. Você vê nas pequenas coisas. Né? Eu dei um curso há um tempo atrás, eu estava falando, a gente vive uma era de espiritualidade, mas a gente vive, que antigamente tinha esse conceito de espiritualidade, espiritualista e materialista. Hoje a gente vê pseudos espiritualistas, que é só uma materialidade disfarçada. O cara acha que ele vai lá, compra uma bata, toma ayahuasca 3 vezes, cheira rapé e puta, já é o novo Dalai Lama, né? Eita, tá longe disso. E às vezes, Paulo, tipo assim, às vezes o cara tem até muito estudo, mas ele não tem essa alma que você colocou aí, que você falou. Porque, entende? Assim, isso que você falou, sabe? De viver, de chamar para conversar, de ouvir, de dar um abraço, de dar um sorriso. Isso é ser um curador, né? Tipo assim, eu acho assim, você descobre quem é a pessoa na fila do pão, na fila do banco, sabe? No dia a dia, no corre do dia a dia. Achei muito bonita essa explicação. Gratidão, viu, meu querido? É isso aí. Não, eu que tenho que te agradecer, Gil, e dizer assim, que foi acho que o nosso tempo está no finalzinho aí, né? Mas uma honra muito grande participar dessa live. Quem quiser marcar um atendimento de registros acásticos, de hipnoterapia acástica, de apometria comigo, pode me chamar pelo WhatsApp no 11 980 25 0882, né? 11 980 25 0882, ou pela minhas redes sociais lá no @Mago do Tarô, com T no final, no Facebook do Paulo Mago do Tarô, e se Deus permitir, em breve tá dando um curso aí no Instituto do Marcelo. A gente vai dar um curso não só de radiestesia, mas de registros acásticos, vai ser maravilhoso aí. Perfeito. Meu querido, gratidão. Gostei muito da live. Vamos marcar uma outra no futuro aí, porque tem papo ainda pra gente conversar. Vamos falar, a gente podia pro teu canal do YouTube, que depois eu divulgo no meu. Tá. E a gente devia marcar uma no futuro sobre tarô, porque eu sei também que você manja muito de tarô. Vamos marcar uma pra falar de tarô. Meu querido, gratidão, muita luz, tá? Que venham muitos outros projetos aí pra nós. Muito sucesso sempre. Sucesso para vocês aí também, viu? Um beijo no coração seu, no coração do Marcelo. Um beijo grande para vocês aí. Gratidão. Pessoal, então esse foi o Paulo Moretti, que é o Mago do Tarô. Sigam aí, sigam o perfil Espiritualidade Livre também para as próximas lives, para os próximos bate-papos, tá? E, pessoal, uma semana iluminada para todo mundo. Um forte abraço. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Beijão.